Olá pessoal, hoje estou aqui para falar com vocês a respeito das nossas estratégias de sobrevivência. As estratégias que desenvolvemos desde muito pequenos e carregamos isso vida fora. Mas afinal, o que são essas estratégias de sobrevivência? Elas nada mais são do que mecanismos que as crianças desenvolvem para poder se adaptar ao ambiente em que elas vivem, para poder sobreviver em segurança ali. Então, a partir das experiências vividas nesse ambiente, a partir das relações que ela tem com seus pais, com seus cuidadores, com seus familiares, as crianças são muito perceptivas, muito sensíveis, então elas vão fazer uma leitura desse ambiente, dessas relações, e elas vão entender o que elas precisam fazer para sobreviver ali. E elas vão se adaptar. E é isso que chamamos de estratégia de sobrevivência. Algumas crianças vão se tornar muito boazinhas, muito quietinhas, muito obedientes, né? Porque elas não podem atrapalhar, porque elas não podem dar trabalho, ou simplesmente porque elas querem agradar, porque elas entendem que assim talvez elas sejam amadas, né? E outras crianças vão entender que elas têm que ser perfeitas, porque se elas forem perfeitas em tudo que elas fizerem, talvez elas sejam valorizadas, vistas e amadas pelos seus pais e por todas as pessoas com quem elas convivem. Algumas crianças vão se tornar mais bravas, mais agitadas, mais agressivas, mais arredias, mais fechadas, mais desconfiadas, enfim, e vão seguir com isso vida afora. Dessa forma, as crianças vão se desconectando do seu eu, do seu verdadeiro eu. Por quê? Elas vão entender que elas não podem ser elas mesmas, que isso é errado, que a verdadeira expressão do seu eu, ela não está de acordo com o que esperam dela. Então, ela vai se desconectando desse seu verdadeiro eu e vai se adaptando, ela vai passando a ser uma pessoa com um comportamento que ela entende que é o que esperam dela. E assim ela vai seguir para a vida adulta. É assim que nós chegamos na vida adulta, com essas estratégias de sobrevivência tão cristalizadas em nós, que muitas vezes nós demoramos muito tempo para perceber que não precisa ser assim, porque isso se torna parte realmente, não parte, isso nós nos tornamos aquilo, e até percebermos que não é isso, que nós não precisamos ser daquele jeito, que nós podemos ser nós mesmos, nós podemos nos expressar, que nós podemos pensar por nós mesmos. Sim, porque não é raro chegar pessoas aqui no consultório que dizem: eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero, eu não consigo pensar por mim mesma. E até que esse momento chegue, até que a gente perceba essas dificuldades em nós, lá na vida adulta, nós achamos que tudo isso é normal, que nós estamos certos, que não tem nada de errado conosco, que realmente não tem. Nós precisamos nos adaptar, aquilo foi necessário em algum momento da nossa vida, lá quando éramos pequenos, e foi útil e foi importante. Mas agora, na vida adulta, essas estratégias, elas podem estar sendo disfuncional. Porque um adulto que é muito bonzinho, por exemplo, ele não consegue se posicionar, ele não consegue dizer não, ele não consegue fazer o que ele quer, ele tem sempre que estar agradando o outro. Aquele que aprendeu a ser perfeito, nada vai estar bom para ele, nunca vai ser suficiente, não vai ser perfeito, porque a perfeição não existe. Vocês já imaginaram o sofrimento que é isso?
a pessoa perseguir a perfeição, porque assim ela vai ser vista, ela vai ser valorizada, ela também vai ser reconhecida e amada? Pois é. Ou mesmo aquele adulto que tem um comportamento agressivo, que é arredio, que não se abre, que não consegue socializar, que não consegue se relacionar bem com as pessoas, né? Que está sempre desconfiado. Existe um medo muito grande nessa pessoa de se abrir e de se relacionar. Então, é nesse momento, quando as coisas vão ficando muito difíceis para nós na vida adulta, é que a gente começa a se dar conta de que algo não está certo. E muitas vezes é aí que a gente vai buscar ajuda, né? Quando nós percebemos essa disfuncionalidade na vida adulta. E algumas pessoas, além das dificuldades que enfrentam, às vezes até adoecem, porque elas não querem mais ser daquele jeito, aquilo não está funcionando, mas elas não sabem como mudar, elas não conseguem mudar. Então, existe um eu aprisionado em padrões de comportamentos que carregamos, gritando por liberdade. Exatamente isso. Um eu aprisionado em padrões de comportamento que carregamos, que grita por liberdade. E é nesse momento que nós realmente vamos buscar ajuda e podemos iniciar um processo de autoconhecimento que vai nos ajudar a compreender quando, por que nós precisamos ser daquele jeito e desenvolver aquelas estratégias de sobrevivência, e que agora, como adultos, nós não precisamos mais. Então, esse processo terapêutico ele é muito importante, porque ele vai nos ajudar a olhar para as nossas feridas emocionais que surgiram lá desde muito pequenininhos e curá-las, para que possamos realmente nos libertar e sermos nós mesmos, para que nós possamos atender o anseio da nossa alma, o anseio do nosso eu que grita por liberdade, que não aguenta mais ficar preso nos padrões de comportamento. E, gente, quando nós fazemos isso, é muito importante entender que existe um caminho para fazermos isso, de muito respeito à história de cada um. Não se trata de buscar culpados, uma caça às bruxas, nada disso. Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão para ter sido do jeito que foi. E quando a pessoa começa a entender essas razões, essas justas razões daquilo ter acontecido daquela maneira, ela então pode se libertar. E isso não aconteceu só conosco, isso aconteceu com nossos pais, isso aconteceu com qualquer pessoa da nossa família ou com qualquer ser humano. Isso simplesmente acontece. Nós herdamos traumas vividos pelos nossos pais, avós, pelos nossos antepassados e copiamos também a forma como eles lidaram com aqueles traumas. E daí vem as estratégias de sobrevivência, né? Então, nós vamos perceber que as estratégias que nós utilizamos na nossa vida, elas também vieram ou de um sistema materno ou de um sistema paterno, que alguém e muitas outras pessoas já fizeram assim. Então, essa consciência nos dá a oportunidade de agora, como adultos, podermos escolher o que queremos fazer, como queremos viver a nossa vida e poder libertar esse nosso eu aprisionado nesses padrões de comportamento. Então, gente, fica a dica aqui, existe solução para isso, tá? E é só termos a coragem de olhar para tudo isso, entender para podermos nos liberar disso tudo e sermos mais livres para vivermos o nosso caminho, realmente
é aquilo que a nossa alma anseia, né? A liberdade para sermos nós mesmos. Eu sou a Márcia Garcia, sou terapeuta somática sistêmica, trabalho com o método Nexo Renascer Sistêmico e estou aqui à disposição para trocar ideias com vocês, falar sobre o assunto. Então, me sigam no Instagram, me sigam no meu canal do YouTube, vá lá, se inscrevam e a gente vai poder conversar muito mais a respeito desse e outros assuntos.